só. Eu. Segue aí. Bom, então já estamos aqui com o pessoal entrando. É, Obrigado a todos pela presença hoje. O Navegar, versão em terra, acontece justamente por conta da pandemia que não nos permitiu esse ano zarpar pelo Rio Negro, e então gostaria de agradecer a todos os navegantes que não puderam ir esse ano, que estão aqui hoje, pela paciência e pela remarcação para o ano que vem. A viagem ficou de 26 a 30 de abril de 2021. Também o Navegar, todo ano, ele visita, na sua passagem pela Amazônia, o vilarejo de Novo Airão e a Fundação Merinda Matérias, que é uma fundação que faz um trabalho socioeducacional com crianças e jovens de Novo Airão, muito bacana, e que a gente todo ano faz uma doação e leva livros. Esse ano a gente não pôde levar os livros, então a gente está também fazendo esse evento para divulgar o trabalho da fundação. Vou botar o link aqui depois no chat. E convido vocês a conhecerem o trabalho deles e, se puderem, fazer uma pequena doação para eles. Bom, sem mais delongas, então, gostaria de passar a palavra para o Samuel Seibel, da Livraria da Vila. Bom, valeu, Gui, obrigado. A gente tem feito esses encontros, né? Esse é o terceiro, e reúne duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, né? Quer dizer, o Inácio de Loyola, o Mário Prata, que o Inácio foi uma vez, o Mário foi duas vezes, uma, né, como convidado, na outra ele foi um misto, né, de jornalista com participante de alguma forma, e que foi muito legal nas duas vezes. Então eu não vou fazer a apresentação, que seria ridículo. A única pessoa que precisa ser apresentada aqui sou eu mesmo, né? Mas então eu deixo a bola aqui com os nossos amigos. Depois voltamos mais tarde um pouquinho para poder colocar as perguntas que vocês eventualmente queiram fazer para os dois. Tá bom? Inácio, Prata, até mais, até daqui a pouquinho. Boa sorte. Eu começo. Então vamos lá. Vai lá. Eu saí correndo de Araraquara, você saiu correndo de Lins. Eu vim para São Paulo porque era a única chance que a gente tinha de fazer alguma coisa na vida fora daquele sufoco. Agora você foi embora de São Paulo para Florianópolis. Por quê? Por quê? E o que você faz lá? Eu tenho uma curiosidade imensa. E primeiro, você falou em velhice, velho. 84 anos é a melhor fase da minha vida, Prata. Que bom. Você não calcula o que é bom. Eu também não posso reclamar do meu 74, não. Ah, 74 ainda é mocinho. Então. Primeiro, eu não tenho mais pressa de nada. Sei. Ainda hoje eu fui numa livraria, e tinha um cara na minha frente, falando: o senhor pode passar. Falei: meu amigo, eu não tenho mais pressa. Passa, fica quem quiser na frente. Para tudo. 2 academias, Prêmio Machado de Assis, e agora Araraquara, e aí eu faço inveja a você. A Unesp de Araraquara acabou de me nomear, ou me dar o título de doutor honoris causa. Opa! Se eu for preso, eu tenho uma cela especial. Sobre a saída de São Paulo, a gente é do interior, a gente vivia num certo ritmo, né, em Araraquara e Lins, um ritmo muito parecido, com nossos times se enfrentando. E eu, quando estava com 55 anos, quer dizer, 19 anos, eu comecei a ficar com muito medo de São Paulo, medo físico de sair na rua, de ir a bar. Eu fui assaltado 2 vezes à mão armada, me roubaram 2 carros. E aí eu percebi que, com essa tecnologia toda que a gente tem hoje, que eu não precisava morar em São Paulo, porque as portas que eu tinha que abrir em São Paulo, né, quando nós chegamos, nós tínhamos que abrir várias portas, né, até chegarmos aqui, né, estavam abertas, ninguém ia esquecer de mim, como não esqueceram. Estou aqui, eu e você, conversando.
E trabalhei legal aqui, trabalho legal. Acabei de escrever um livro, podemos falar disso depois. E é uma coisa que eu moro sozinho, mas num lugar muito agradável. Estou ouvindo o barulho do mar aqui. Uhum. E não é uma solidão, é um negócio que eu chamo de sozinhez, sabe? Ficar sozinho. Mas tem meus amigos aqui e tal, e tem muita visita, né? E agora vai aumentar, porque eu estou com 5 netos. Ah, Então vai começar a vir neto, né? Neto. Primeiro vinham os filhos, irmãos. eu tenho Então, 4. de uma certa maneira, vem para cá. Mas eu sinto muita saudade, Loyola, Mas são coisas que a gente já viveu, como você falou, não precisa mais viver, né? De barulho de redação de antigamente, aquela barulheira, desce, telefone tocando, né? Aquilo eu tenho saudade. Mas não sei, eu estou bem aqui, estou rodeado de fotos aqui, e com esse negócio de WhatsApp, não sei o que e tal, eu acho que tem até contato demais, entendeu? Às vezes eu me confundo, eu mando um negócio para o filho, falo, te mandei o... Tal. Aí você mandou por aonde? Eu falo, não sei. Eu não lembro se foi por WhatsApp, se foi por... Tem muita rede. Na época do Orkut era melhor, sabe? Então, só tinha aquilo. Então, estou bem aqui, Léo, está legal. Os times daqui não são como o Linense e a Ferroviária, mas fazer o quê, né? Mas você sabe que, por incrível que pareça, no dia que eu fui eleito para a Academia Brasileira, Sim. de quem que eu recebi a primeira homenagem? Foi Da minha? Ah, Ferroviária, lá. da Ferroviária, lá em Araraquara. Que No maravilha. filme, era um jogo do Joinville com a Ferroviária. Sei. E esse jogo era um jogo, o primeiro jogo do Brasileirão lá. Fui para lá, uma faixa passou para aquele público, eles não tinham ideia, assim, a Academia Brasileira e a Ferroviária, etc, etc. E eu lá fui convidado para dar o chute, pontapé inicial. Meu sonho. Aí me levaram ao meio do campo, eu fui levado pelo Fogueira, que foi um lateral esquerdo da Ferroviária, e pelo Pio. Bazzani. Pio, não, o Bazzani já morreu. E o Baiano? O Bazzani hoje é um busto em frente ao estádio. E o Rosan? O Rosano já morreu também. Como é que eu conheço o time da Ferroviária? Não, quem morreu foi o Carlos Alberto. Você conhece a Ferroviária toda. Bem. Mas aí, os dois, o Pio, que tinha um chute indefensável no ponta esquerda e tal, me levaram ao meio de campo, lá me deram uma camiseta da Ferroviária, Loyola, nas costas. Está ali, está guardada. Número 10. E aí os dois times postados em campo, o juiz falou assim, boa tarde, tal. O senhor sabe dar pontapé inicial? Eu falei assim, o senhor sabe arbitrar? Vá. Já dei mais de 5 pontapés iniciais na minha vida. Aí ele falou, então, Vitor, eu tinha avisado, tinha o ponta esquerda, um molequinho sorridente olhando para mim, eu falei, eu toco a bola para você, você toca para frente que eu pego lá na área. Ele falou, mas o senhor vai chegar amanhã. Essa foi a coisa que, é claro, que virou uma crônica. Claro que virou uma crônica. Claro. Meu pontapé inicial. Agora, a Ferroviária continua. Só que eu estou muito desiludido do futebol, não tenho muito mais ideia. Eu também estou. O futebol brasileiro, em geral, né? Eu fico olhando essa seleção. Eu não torço para nenhum daqueles jogadores, alguns eu não sei quem é e onde estão. Tem uns 3 que a gente não sabe. Aquele elan que a gente tinha de esperar um jogo da seleção, aquela tensão que era muito maior do que essa entre o Trump e o Biden, e acabou, sabe? O tesão da seleção acabou. E não tem, então, esse amor desse povo. Se tiver jogo, tem, se não tiver, faz bem. Mas a tesão acabou também, Loyola, nos jogos aqui do Brasil. E como a gente tem oportunidade de ver jogos no exterior,
com jogador brasileiro ou não, é uma coisa que, para mim, fica muito nítida, que é o seguinte: na Europa, os times jogam para fazer gol, para ganhar. Aqui, os times jogam para não levar gol. É diferente a concepção. Tanto é que os 3 times em primeiro lugar no brasileiro, os 3, são técnicos estrangeiros. Não deve ser uma coincidência. Tem Só, 5 entendeu? agora. Hein? Tem 5 agora. Mais um para o Palmeiras. Hoje né? entrou mais um, não sei de onde. No Palmeiras, de Portugal. Não, além do Palmeiras, é um outro time qualquer. Eu vi de relance. Bom, então é um futebol muito feio, rapaz. As pessoas têm medo de jogar, na vida, tudo. Você não pode só recuar, só ficar na retranca, você tem que ir para cima. Pô, E aí, quantas vezes a gente foi para cima, Loyola, para chegar onde a gente chegou, sabe? Não tem negócio de eu vou entrar para empatar. Eu vou entrar para ganhar, porra, né? Mas isso está acabando, né? Acabou aqui no Brasil. Eu sei, E mesmo a mas seleção, tá você pega a acabando aqui. seleção. Mas a grande maioria das pessoas não está entrando para ganhar na vida. É essa a questão. Também. Então, você fechou bem o meu pensamento. É isso que eu estou falando. A nossa geração entrava para ganhar, porra. Não tinha essa. Sabe? A gente veio lá de Araraquara, lá de Lins. Tem uma história ótima, Loyola, que quando eu estava escrevendo a novela Estupro Cupido, eu morava no Foi Rio. quando eu te conheci. Foi. Eu estava com a Marta morando lá e eu saí para ir ao Degrau, que é um bar que tinha perto de casa ali no Leblon, e eu estava lá tomando um chopp, esperando a Marta chegar. E aí o Caetano ia passando na rua, Caetano Veloso, de 76. Ia passando na rua e me viu, foi falar comigo, que ele estava assistindo minha novela. Eu tinha conhecido ele que eu queria usar uma música dele na novela, chamada Cabelo na Testa, no Estúpido Cupido. 76. Aí ele entrou lá para falar da minha novela, né? E começou a elogiar, o Caetano Veloso, porra, eu ali, né? E tal. Aí a Marta chegou e eu contei para ela. E nunca mais conversamos sobre isso. Aí um dia o Antônio me perguntou: "O pai, como é que foi um dia que você estava lá, depois de 10 anos de ter saído de Lins, e o Caetano entra no bar para falar com você e elogia o teu trabalho?" Eu falei: "E daí?" Ele falou: "Você não pirou?" Eu falei: "Antônio, é o seguinte, a gente é de uma geração, e aqui eu te incluo, assim como eu saí de Lins há 10 anos, o Caetano saiu de Santa Maria da Purificação há 10 anos. A gente é uma geração que saiu dos... Não quero me comparar a Caetano, não. Caetano era muito mais Caetano do que eu era Mário Prata, entendeu? Mas era uma geração que chegou de fora, batendo para frente, entendeu? Vamos em frente, vamos lá, né? E hoje eu vejo isso refletido no futebol. Os caras ficam se defendendo, não sei o que e tal. E se marca um gol, se defende mais ainda. Estão com medo do quê, meu? Sabe? Mas jogam tão mal, jogam tão feio. Aí você falou isso de vir para cá. Quando eu vim para São Paulo, vou aproveitar para uma reminiscência. Eu tinha terminado o terceiro científico e me preparei. Meu pai falou: Essa cerveja é sem álcool, viu, Loyola? Eu tinha explicado já. Bebe o que você quiser. Bebe o que você quiser. Não tem nem água para eu sair correndo. Eu vim para São Paulo naquela coisa assim. Eu vim para vencer. Não tinha outra condição. Bom, meu pai me deu 3.000 cruzeiros. Meu pai era um ferroviário, ele não podia me dar uma mesada, porque a maioria dos pais, médicos, advogados, engenheiros, dava mesada, o filho vinha, estudava e voltava, sendo que eu não queria voltar. Bom, vi aqueles 3.000 cruzeiros, meu pai falou: "Olha, você, enquanto eu tivesse dinheiro, procura desesperadamente lugares. Quando acabar esse dinheiro, volta e a gente vai repensar." Aí eu falei: "Tá bom, pai." E eu cheguei e comecei a procurar. Estava numa pensão no Paris.
A procurar, Bresser com Silva Telles. Passava o bonde de madrugada. Aí, procurei, nada. Um dia na Gazeta, a Gazetona, me ofereceram assistente do redator de Palavras Cruzadas. Eu falei, pô, não é esse o meu emprego. Aí continuei a procurar, e um dia eu tinha ido à casa de um professor no Largo do Paissandu que queria me dar uma bolsa para a União Cultural Brasil e Estados Unidos, para estudar inglês, aperfeiçoar inglês. Chegou lá, o professor falou, eu vou ver daqui um mês, eu te aviso. Aí desci, fiquei, e aí eu falei, todo o dinheiro que eu tenho no bolso é o suficiente para eu ir para a pensão, pegar a mala, ir para a Estação da Luz e voltar. E nesse momento eu me lembrei de uma frase do Hemingway, eu sempre fui um grande admirador. Já era leitor do Hemingway. Era, sempre. O primeiro conto que eu li dele foi As Neves do Kilimanjaro, e fiquei deslumbrado. O sonho era ser Hemingway também, tem isso. Mas aí, lembrei de uma frase dele, por que eu fui ler? Disse assim, ninguém deve voltar derrotado para a terra natal. Me deu uma depressão ali no Anhangabaú, no Paissandu, uma coisa, falei, eu estou voltando, quando que eu vou voltar para cá, quando que eu vou conseguir alguma coisa? Desci, aí eu ouvi Amado Mio, que era uma canção famosa do filme Gilda. Sim. E para mim era um filme fantástico, Rita Hayworth, Glenn Ford. Eu já fazia crítica a esse cinema, eu adorava aquela música estava na minha cabeça, e eu nunca mais tinha ouvido. Vim embora da quadra, aí eu falei, já passaram 10 anos, já tem Elvis Presley, já tem um monte de gente nova, Chubby Checker, etc. Quem que está ouvindo Amado Mio e por quê? Aí desci a rua Capitão Salomão, que vai para Anhangabaú. E descobri, tinha um garoto lá numa loja tocando disco, eram 78. Eu falei, mas você gosta dessa música? Eu falei, eu não gosto, não, eu acho isso uma merda. Mas o patrão mandou pôr para chamar as pessoas aí. Eu falei, bom, eu me despeço de São Paulo com uma música favorita, Amado Mio. Virei, ouvi Inácio, em Araraquara, minha família me chamam de Inácio. E aí eu virei, estava lá o Amaury Medeiros Sambiase, que tinha vindo, trabalhado comigo no Imparcial, na cidade. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim procurar um emprego. Sabe? Você está no Imparcial? Ainda tive, agora vim embora, eu estou aqui. E já procurei tudo, não achei mais nada. O Amaury era redator esportivo, junto com o Paes Leme, na última hora. Você lembra do Paes Leme? Sim. Ele era cronista da noite e tinha 2 composições de sucesso. Então, ele estava bem. Ele falou, Inácio, vem comigo, porque agora de manhã abriu uma vaga na última hora. Eu desci e fiquei 9 anos no jornal. Que maravilha. Prata, e se não tivesse tocando Amado Mio? Não, é a vida. A vida não é isso. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, a gente, para qualquer profissão, não é só escritor, não, você tem que ter talento, muito trabalho e sorte. Eu vou te contar como é que eu entrei para o teatro, Loyola. Então, eu vim para cá, fui para São Paulo, porque eu queria ficar em São Paulo, eu queria aquele bochicho, mas eu fui para trabalhar no Banco do Brasil, no Brás. Comecei na Penha, fui para o Brás. E aí, entrei na USP, na economia da USP. Economia? Tive economia. Fui colega de vários ministros da Fazenda, entendeu? Presidente de Caixa Econômica, presidente de Petrobras, tudo da minha turma. Mas não foi do Guedes? Hein? Não foi do Guedes? Não. Era da turma do Luciano Coutinho, por exemplo, do BNDES. O Luciano era um ano na minha frente. Bom, mas acontece que em 68, eu estava já no 2º ano de faculdade, há 2 anos em São Paulo, teve aquele ataque à peça do Chico Buarque, bateram na Marília Pêra, no elenco todo, Roda Viva. Uhum. E aí começou a ter uma turma de estudantes fazer segurança em teatro. E ficava lá na tabela do centro acadêmico,
precisa de 20 caras hoje para fazer segurança de roda viva. As peças que eram consideradas comunistas, entendeu? Aí a gente ia, eu era magrinho, com uma barra de ferro desse tamanho, enfiada na meia, pulava no palco e ficava segurando a barra assim, e o público atrás da gente recebendo os aplausos. Foi assim que eu entrei para o teatro, meu. Aí comecei a conhecer os atores, os diretores, comecei a frequentar o Gigetto. Aí comecei a assistir todas as peças, tinha peças que eu sabia de cor. E aí eu falei, pô, vou escrever uma peça. Nunca tinha lido Shakespeare, rapaz. Consegui falar isso para o ex-imortal, o Sábio Magalhães, na primeira entrevista que eu dei. Eu falei, nunca li Shakespeare, fui metido pra caralho, 22 anos, 20 anos. E aí escrevi peça, conheci o Zé Rubens Siqueira, dirigiu, montamos a peça, e foi indo, até que eu larguei faculdade, Banco do Brasil e tal. E eu tive essa sorte de fazer segurança de peça de teatro, meu, em 68. É muito louco isso, meu. Aí, em 76, fui para Globo, não sei o quê, novela, horário, e foi indo. E por isso que eu pude sair. Vai fazer 20 anos que eu estou aqui. Não, já abri as portas, não sei o quê. Ninguém... Mas vamos falar de literatura um pouco. O que você está escrevendo? Eu, no momento, estou tentando... Não, primeiro eu tive... Não bloqueio. Já tive muitos bloqueios e tudo, mas eu já aprendi a passar por cima deles. Mas eu estava um pouco perplexo. Porque eu falei, tenho que escrever da coisa, tenho que escrever de pandemia, mas escrever o quê de pandemia? Não tenho como, não tenho, a gente está vivendo. É muito difícil escrever de uma coisa quando você ainda está dentro dela. Mas aí eu comecei a fazer uma coisa assim, eu comecei a fazer crônicas fora da minha crônica habitual. Porque a minha crônica habitual é São Paulo, é um instante de São Paulo. Eu sempre digo que a minha crônica é um Instagram. É um momento que eu pego ali e reproduzo. Por isso é que eu ando com as minhas cadernetinhas e etc, etc. Os cadernos. Meus cadernos, caderninho, tem de tudo. Famosos cadernos. Aí eu estou ali. Fiquei pensando. E veio a Covid, veio essa coisa, veio esse isolamento, veio essa coisa estranha. E a Márcia, que é a minha mulher arquiteta, trouxe para cá o computador dela, ela está ali na minha frente, agora não. Eu trabalho desse lado, ela ali. E a gente começou a viver uma nova vida doméstica. Porque eu trabalho e, às vezes, eu fico falando sozinho. Não sei se você tem isso. Eu converso, respondo e tal. E ela fala, o que é? Eu falei, não, é com meus personagens. E, de repente, ela falava lá. E eu dizia, Márcia, o que é? Não, são com os meus projetos. Entende? De vez em quando, ela gosta muito de cantar, ela ficava cantando, aí eu ficava ouvindo. E a gente, toda manhã, subia junto. E aí a gente entrava e dizia assim, bom dia a todos. Como se fosse a redação e como se fosse o escritório de arquitetura dela. Tá. E todo mundo vê como é que foi sua noite. A gente falava com os não existentes. E a gente foi criando um ambiente que a gente ria também das coisas. Eu ia saindo, ela falava, onde você vai? Eu falei, vou no banheiro. Bom, não vai sair de casa. Se sair, põe máscara. Nada. Aí eu falei, será que eu faço um cotidiano? Mas um cotidiano... De repente, começou a crescer o número de mortes, E um dia eu olhei pela janela aqui, e num dos prédios vizinhos, tinha uns jovens assim, brincando uma coisa, e eles soltavam um foguetinho, que era um foguinho assim, amarelinho e azul. E aquilo me lembrou o quê? Araraquara, quando eu era garoto, 10, 12 anos. A prova de coragem era atravessar dentro do cemitério, andando pelo meio dos túmulos, para não poder... Para ver aquela fumacinha.
Aí, uma vez, nós vimos vários fogos fatos. Fogo fato. Fogos fatos. E De aquilo me novo. impressionou e me deu um puta medo, deu um medo em todos nós, a gente saiu correndo, etc. E no dia seguinte a gente perguntou para o professor, para a professora, o que era, ela explicou o fogo-fato, da combustão, do apodrecimento, etc, etc, etc. Aí eu falei, nossa, e se, de repente, com esse desprezo pela vida do nosso presidente, morressem 220 milhões de pessoas, ou 210. E aí isso ia ser o quê? Ia encher o Brasil de túmulos. Sabe esses túmulos do exército americano? São todos iguaizinhos, aquelas cruzinhas, aquelas coisas. Eu pensei nisso. Fiquei vendo aquilo e me imaginei túmulos branquinhos, um ao lado do outro, o país inteiro branco. E aí, lembrei daquela nave que subiu e fotografou o Sol de muito perto, mas 70 milhões de quilômetros, sabe? Sim. E a nave, então, vira e olha para baixo e vê o mapa do Brasil recortado em fogo. E não era o fogo do Pantanal, nem o fogo do Amazonas, era o fogo-fato dos todos Dos cemitérios. os cemitérios subindo. Você está escrevendo isso ou teve a ideia só? Já está pronto o primeiro capítulo. Ah, E agora eu vou, então. Então é isso, assim, o Brasil tem 10 milhões de habitantes, os prédios estão ocos, estão vazios. E tem você um falou em... personagem que vai conduzir isso, que eu não sei ainda para onde, mas a Sei. cada dia eu Você está com a recorro a ideia. né? Você está com a ideia. Eu tenho a ideia é essa. Você falou uma coisa aí ótima, né? O que eu vou escrever com essa epidemia aí fora? Que são duas epidemias, né? Essas epidemias aí fora. Aliás, tinha três, né? Uma parece que está varrendo já, né? Lá no norte, né? Lá com o Zé do Bidê. Georgia. Mas é assim, ó. Eu estava com um projeto há 3 anos pesquisando para escrever um livro sobre futebol, a invenção do futebol. Aliás, me lembra que eu vou te mandar para você ler, que acabei o livro. E eu fazia muita pesquisa e escrevia muito pouco. E aí, trancado, eu fui visitar os meus lá em São Paulo, fiquei num flat lá, trancado. Eu vou terminar aquele livro. E o futebol foi criado mais ou menos no final dos anos 50 do século XIX, 1859, mais ou menos, em Cambridge. E o livro é de ficção, mas as cidades que eu estou falando são de verdade. Aí eu falei, porra, podia ter uma epidemia, uma pandemia na Inglaterra nessa época aí, que aí eu ficava no clima, né? Porra, eu fui pesquisar. A epidemia da cólera acabou só em 1863. Quer dizer, então eu escrevi o livro com a epidemia, entendeu? E usavam máscaras, porque era um fedor desgraçado. Na realidade, isso. Na realidade, mas no livro eu pus tudo isso. E tem uma história muito interessante, em 59, o auge, era chamado Grande Fedor, o cheiro do Tamsa, em Londres, eles tinham que cavar muito fundo para pegar as bactérias dos esgotos subterrâneos de Londres para evitar mesmo, fazer uma profilaxia ali, né, para curar aquilo. Isso tudo é verdade. Sim. E aí, já que estavam cavando aqueles buracos tão profundos, alguém teve a ideia, em meados dos 50, por aí, de 1800, de fazer um metrô. Aproveitar que estavam cavando lá para baixo e fizeram o metrô, inaugurado em 1863. Entendeu? Olha que coisa louca, rapaz. Uma epidemia daquela que matou 23 mil pessoas em Londres, por exemplo, né? Teve na Irlanda também. Surgiu o metrô. E eu comecei a escrever o livro e acabei o livro.
E agora eu estou com um problema, eu acabei o livro, eu não vendi o livro antes, eu sempre vendo antes, mas o vender acontece aquele problema de você ter uma data, né? Tá lá, tem que entregar em março, não sei o quê, e você vai atrasando, é uma merda, né? E agora as editoras estão todas péssimas, rapaz, estão tudo... O mercado editorial, eles deixaram de editar 8 meses. Então tem tudo material comprado, inclusive do exterior, livros do exterior, e daqui, com advance, com dinheiro e tal, que tem que lançar, rapaz. As livrarias, a maioria fechada, está uma zona. Eu estou sem editora, não estou fazendo propaganda aqui, não, que vai rolar. Mas, não, mas Teu irmão me querem, contou. Teu só irmão me quer contou lançar no aí. ano que vem, final do ano que vem. E esse ano, eu estou concluindo, estou comemorando, com muita alegria, 60 anos, meu, de putaria, desde a Gazeta de Lins, que eu tinha 14 anos, comecei a escrever, são 60 anos. Então, eu vou perder essa oportunidade de comemorar os 60 anos com esse livro, que chama O Livro do Futebol. Eu vou te mandar. Me manda. Mas, olha, eu comecei a escrever um livro para comemorar os meus 80. O Dessa Terra Nada Vai Mas Sobrar, 80 de idade ou 80 de trabalho? 80 de idade. Ah, Eu não comecei a trabalhar com 4 anos. não, quem sabe-se lá, né? Ajudava o pai lá na ferrovia. Ajudar a fazer o quê? Fazer o quê? Mas o que eu ia falar? Você ia falar que você pensou num livro para comemorar os 80 Para anos comemorar os 80 anos. de vida. Quando chegou no meio do livro, eu tinha 200 laudas, eu falei, não é nada disso. Joguei tudo fora e recomecei. E aí saiu Dessa Terra, nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Que nasceu de uma coisa assim, me deu um... Eu li uma notícia de que tinha sido... Os cientistas estavam tentando fazer um robô, e esse robô teria cérebro. E aí eu pensei assim, e um homem sem cérebro? E um homem sem coração? E no meu livro, Dessa Terra, é eleito o primeiro presidente sem cérebro e sem coração do Brasil. Um ano antes do Bolsonaro subir ao É poder. a pergunta que eu ia fazer, se foi antes ou depois. Foi antes, foi antes. E agora eu estou sendo visto como um escritor Visionário. distópico, visionário, e pergunta assim, mas como que você escreve? Eu falei, eu olho pela janela. Nunca me esqueço, Prata, lá na redação do Anhangabaú, que você não frequentou, você frequentou a outra, eu uma tarde cheguei e vi o Nelson Rodrigues sentado, a redação meio vazia. O Nelson Rodrigues viajava raramente e nunca viajou de avião, ele vinha às vezes para assistir a estreia das peças. Mas ele escrevia já A Vida Como Ela É. E ela foi para o jornal, né? Escrevia, depois isso, e mandava. Aí eu fiquei olhando, fascinado por aquele homem, imagina. Cigarro aqui, assim? Hã? Cigarro aqui? Cigarro. Ele fazia uns ruídos. Aí uma hora eu falei, posso fazer uma pergunta? Como é que o senhor consegue escrever um conto por dia? Um conto por dia? Só Ele ele. falou assim, eu olho para fora, eu olho pela janela. E foi a grande lição, porque a minha professora, a primeira, Lourdes Prado, isso eu conto essa história sempre, porque eu adoro homenagear professor. No início do curso primário, hoje fundamental, Prata, ela deu para nós cadernetinhas como esta, cadernetinhas, mandou para a rua e falou assim, a redação, cada 10 dias, vai ser o nosso bairro. Eu falei, o que é isso? Olhem, observem, conversem com as pessoas, vejam o que foi coisa triste, coisa engraçada, coisa boba, coisa interessante, etc. Um problema do bairro. A gente não entendeu nada e durante 1, 2, 3 meses, mas um dia começou a engrenar.
E aí ela falou assim, para escrever, meus filhos, vocês têm que ir para a rua, olha, conversa com as pessoas, observem, e uma hora na sua cabeça vem alguma coisa. Aí um lá que era mais inteligente, metido a inteligente, falou, essa então é a inspiração, professora, desce uma luz. Ela falou, menino, não desce luz nenhuma. Não desce luz nenhuma. Você pensa que é um raio, dá um raio, você vai escrever um poema, um conto? Não. Inspiração é isso que eu disse. Você olha, e uma hora na sua cabeça, você faz a tua inspiração. Nunca mais esqueci isso. E aí, de repente, o Nelson Rodrigues ali, eu olho pela rua. Tá certo. Então, quando eu escrevi Não Verás País Nenhum, que é tudo que está acontecendo hoje, eu tinha olhado pela janela. É muito... Loyola, você está falando aí da dona Lúcia, essa professora tua? A Lourdes. Lourdes? Eu tive uma Lúcia em São Carlos. Eu, antes de virar escritor de Banco do Brasil, economia, eu queria fazer engenharia mecânica. Eu fui morar em São Carlos. Engenharia mecânica? Não, engenharia mecânica. E aí, em São Carlos, na USP, lá. E aí, eu tinha um professor de redação que ela também me orientou, assim, ela lá em São Carlos. Você começou a contar, eu comecei a imaginar que era a minha professora, Lúcia, que era a mesma tua. Eu falei, não, é coincidência demais. Porque tem uma coincidência que eu vou contar para as pessoas aqui. Quando eu morava em Lins, eu tinha 16 anos, eu escrevia uma espécie de coluna social de Lins para a Última Hora, do Rio, de São Paulo. E anos depois, um dia na casa da minha sogra, alguém me chamou de Mário Alberto, e o Loyola, não sei se você lembra disso, Loyola, falou assim, você é o Mário Alberto de Lins? A gente era amigo já há muito tempo. A pessoa falou, rapaz, eu que fechava a tua página, era aquela página chamada Luzes, e tinha várias cidades, eram as fileirinhas. E o Loyola, que era editor da página, meu. Era. E a gente já era amigo e não sabia disso, que ele me editava. Era. Você lembra quem que fazia Campinas? Eu sei, aquele Orestes Quercia. Orestes Quercia. Que não era nada. Nada. Burro, ignorante. Bauru era Baby Garru. A Baby era uma gracinha. Está viva hoje, uma grande amiga. Tá, dá um beijo nela. Dá um beijo nela. Eu não sei se ela sabe que o Mário Alberto é o Mário Prata, entendeu? Acho que ela não sabe. A gente conta um dia. Agora, você sabe o que eu estou sentindo? Você está sentindo que o barco está jogando? Tá. Não, sabe o que está me acontecendo? Será que é? Porque eu não sei, eu sinto o barco está jogando e eu estou adorando navegar com você. Olha pela janela, você fica vendo as árvores passando assim, ó, com aquela água preta. Isso é lindo. Vejo o Rio Negro, né? Rio Negro, as árvores vão passando. Nós estamos falando da nossa experiência no Rio Negro, por esse projeto maravilhoso aí da livraria. E a gente, hoje de manhã, a gente foi a uma aldeia onde tinha o boto. Tinha os botos. Tinha o boto. Foi ver jacaré já? Não fui ver jacaré. Não. Eu fui ver. Passei a mão na barriguinha dele, assim, ó, lisinha. Tenho horror a jacaré. Não, mas é pequenininho. Jacarezinho. Esse projeto, quem não sabe, é um projeto que existe aí. Nós estamos fazendo um projeto sem rio. Ele começou a falar que estava balançando, eu fiquei preocupado. Eu falei, porra. Estou balançando aqui, ó. Rapaz, que bom. Mas eu adorei esse projeto, foi uma coisa muito bonita. É muito maravilhoso. Porque eu fiz uma conversa e na plateia tinha o Walter Hugo Mãe. E aí, um dia, nessa tarde, estava uma mulher lá, perguntou. Era uma delícia aquela conversa com aquele povo. Uma mulher perguntou assim, você mudaria tudo na sua vida? Agora, olhando para trás? Eu falei, talvez mudasse, pode ser, mudaria muito, muito, muito.
menos o meu amor pela Márcia. Gente, Mas você acabou de entrar na sala aí, é? não, ela está fora. Aí o Walter Hugo botou isso como epígrafe num livro dele, cujo título agora me esqueço, é um livrinho pretinho, de capa preta, assim, dizendo que foi a mais bela declaração de amor que ele já viu. Que maravilha, eu também acho. Achei até que ela tinha entrado aí. Deixa eu explicar para o público, tem gente assistindo a gente aí. Eu espero que sim. Esse projeto é maravilhoso, que é o seguinte, eles convidam 10 escritores ou escritoras, que cada noite, são 5 noites, cada noite um escritor entrevista o outro, e não se repete. E os outros escritores estão na plateia, e o público paga para fazer essa viagem pelo Rio Negro, que é maravilhosa. Agora, o mais maravilhoso dessa viagem, além do convívio com pessoas que são escritores também, que às vezes não vê faz tempo, ou então conhece ali, né? Eu conheci alguns escritores ali na viagem. É que você fica 5 dias sem telefone, sem jornal, sem televisão, sem Wi-Fi, sem nada. Você não tem nenhuma informação. Você não sabe se na Geórgia o Biden já passou. Você pode ir, o mundo está de um jeito e voltar está do outro. Isso é um negócio maravilhoso, que eu queria fazer uma matéria, tentei fazer uma matéria sobre isso. Eu entrevistava jovens e pessoas velhas, tinha gente de todas as idades lá. Sempre, eu fui 2 vezes. E tem umas meninas jovens que ficavam no primeiro dia, o navio saindo, lindo, de Manaus, e elas... e aquilo foi acabando, e não tem mais, acabou. Aí elas foram caindo na real, entendeu? E adoraram. Eu adorei ficar 5 dias, é desligado total, entendeu? Sim. Isso é maravilhoso. Você é quase uma pandemia íntima que você passa com a convivência maravilhosa de 100 pessoas que estão no barco, interessadas em literatura, interessadas, às vezes, na sua literatura, porque aquelas pessoas que compram sabem quem são os seus escritores, né? É muito bem organizado isso. Então, é genial. Aí, quando o dono da livraria me convidou para vir aqui, com Loyola, topo, pô, claro. Fiquei um tempo trancado aqui sem falar com ninguém. Grande Loyola, Ignácio. Agora, eu sinto falta de você no balcão, tá? Eu também sinto falta do balcão de vocês todos. Sinto falta de você no O balcão. balcão é nosso bar. As tem lá ainda? Mas agora eu não fui mais, desde março, que eu não tenho saído. Mas agora eles fizeram uma reabertura. Sim, mas tem uns vidros assim. Tem uns vidros assim, mas também não... Você tem que ir na cara e na coragem. Tá bom. Não sei, eu também sou muito... Tenho idade para pegar isso logo, né? Mas não, vai acabar. Vai acabar. Não sei, o Samuel está ali, será que ele quer fazer uma pergunta? Então, para quem estranhou de repente eu ter entrado, Samuel Seiba, da Livraria da Vila, então tem umas perguntas, aí tem até alguma que entrou agora. Tem também assim, para o Loyola, Silva e Ayala Bandi, que te mandam abraços, Josimar Melo mandou beijos para os dois. E aí tem a seguinte pergunta da Renata, que perguntou o seguinte: saiu uma matéria, não sei se vocês leram, eu li essa matéria no Estadão, parece que é uma, assim, cientificamente demonstrando que o QI dos jovens hoje, é a primeira vez que acontece isso na humanidade, é inferior ao dos seus pais. E aí ela atrela um pouquinho, o Loyola chegou e falou, as pessoas não estão entrando mais para ganhar, como vocês estavam falando, debatendo no início, né? Quer dizer, começou com a questão dos jogadores brasileiros, né? Mas isso extrapola para a população como um todo. Vocês acham que faz sentido, é possível, né? Quer dizer, essa medição QI hoje dos jovens é inferior ao dos seus pais? Eu vou dar um exemplo rápido.
Primeiro, eu não acho isso. Eu também não vi nenhum estudo a respeito disso. E como é que mede? Como é que mede? Mas eu tenho uma neta de 8 anos. 8 anos. Em primeiro lugar, ela é que me ensina aqui, quando eu vou fazer live, aonde que eu devo tocar e coisa para abrir ou fechar ou abrir, etc. Quando eu tenho algum problema com o computador, eu chamo. Ela tem 8 anos. Ela faz conta de cabeça sem usar o celular e sem usar a calculadora. É impressionante. Eu não quero dizer que é gênio, não. Outro dia, ela, conversando, ela disse assim, avô, isso aí é aleatório. Aleatório. Eu aprendi com 60 anos o que era aleatório. Então, eu acho que eles têm uma perspicácia maior e eles têm alguma coisa que eles vão... Vai ser uma geração diferente. Vai ser uma outra geração. Eu concordo. Não é, eu não diria que isso é um QI menor, não. Eu acho, mas também não tem nenhuma prova. Eu não sou neurocientista, sei lá o que é. Eu concordo plenamente com Loyola e vou dar o mesmo exemplo, porque, primeiro, meus filhos, né? Eles têm um QI muito mais alto que o meu, os três, sabe? É visível. E os netos agora... Outro dia, uma neta minha de 2 anos e meio estava com uma tesoura como essa aqui, 2 anos e meio, fazendo assim, ó, em volta dela, sabe? Aí a Maria, a mãe dela, falou assim, o que você está fazendo, Laura? Ela falou assim, estou cortando o mundo. Aí a Maria assim, por que você está cortando o mundo? Falou, porque está ruim o mundo. Aí a Maria falou assim, o que nós vamos fazer? Ela falou, outro mundo. Quer dizer, como eu não quero falar que é gênia, não, como ele falou, não é gênia. Não é gênio. É outra... Olha, não fica vendo televisão, não tem celular, não tem nada. É a cabeça dela que resolveu cortar o mundo, meu. Então, eu acho que não. Mesmo eles mexendo no celular, precisa ser esperto, precisa ter um QI para mexer no celular e acessar tudo. Eu nem acesso. Porque eu sou analógico ainda. Mas, enfim. Duas perguntas que também surgiram. Uma curiosidade da Renata Mello, para o Loyola, perguntando, é uma curiosidade pessoal, como é que você organiza os seus livros? Ela está olhando a sua biblioteca aí atrás de você. Se você tem alguma metodologia ou prata, se na sua biblioteca você organiza de uma maneira própria. Eu tenho uma maneira própria. Em primeiro lugar, as pandemias veio na hora certa, porque eu reacertei, reorganizei tudo que eu tinha. Mas eu tenho, por exemplo, assim, aqui atrás, dicionários de gramáticas. Isso aqui. Ali tem poesia brasileira e estrangeira. Ali são livros policiais. Naquele canto, lá à minha esquerda, tem 3 segmentos de literatura, gramática, estudos, ensaios, etc. O resto são livros brasileiros, principalmente os autografados pelos amigos. Naquele canto lá na frente, romances, grandes romances, tá? Desde Balzac até Saul Bellow, até Faulkner, etc. Depois tem aqui biografias e cartas. Na outra sala tem cinema, aí tem história, e aí tem russos, tem uma estante inteira só de russos. Agora, não está catalogado, eu mais ou menos sei onde está. Eu sei do russo, eu vou na direção do russo. Então, é essa a minha organização, mas não é uma bibliotecária que fez. Também eu poderia fazer, porque eu cresci em biblioteca. Na Biblioteca Municipal de Araraquara, eu e todo o meu grupo, onde José Celso Martinez Correia, Prata, que fez Roda Viva, cresceu comigo. E a gente ia na biblioteca todos os dias à tarde. Eu tinha outro amigo que ele leu todas as revistas dos tribunais.
uma por uma, eram 200 números. Ele chamava Sidney Sanches e foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi o que impeachou Collor. Essa era a minha turma, feita pelos nossos professores. Prata. Bom, a minha biblioteca aqui, que eu estou de frente, tem livros aqui. Aqui eu estou no escritório, tem 1000 livros. E esses 1000 livros foram comprados nos últimos 10 anos, é só policiais aqui, só tem policial. E tem uma certa ordem. Lá em cima, por exemplo, tem quase toda a obra tem todos os romances do Maigret, o Simenon. Simenon. Mas é assim. Agora, isso aqui é depois que eu mudei para Florianópolis, que eu entrei numa de tentar ser escritor policial, não deu muito certo. Mas então, é só policial aqui. Tem aqui o primeiro romance publicado. E bom, tem umas raridades aqui. Mas quando eu mudei para cá, eu doei minha biblioteca para um instituto que trabalhava com jovens de rua, não sei o quê. Mas já estou com 2000 livros aqui. Tem mais livros pela casa e tal. Eu sei mais ou menos onde está, entendeu? Mais ou menos. Mas não tem uma ordem, não. E eu sei onde está. Eu sei onde está. Às vezes me surpreendo achando os livros. Teve aquele ciclone que passou aqui por Florianópolis. Eu vou ter, inclusive, trocar todo o piso do meu apartamento aqui, porque foi um desastre aqui em casa. Um desastre. E eu ouvi um barulho tremendo no quarto, na sala, eu estava no quarto. Aquele vento e tal, eu cheguei e tinha um estante caindo. Caiu, assim, um estante pequeno. Caiu e um livro esticou, assim, veio raspando, assim, parou no meu pé, eu peguei o livro. Rasgou o livro. Era Estância Modelo, era uma edição espanhola do livro do Chico, Fazenda Modelo. Uma dedicatória, para mim, engraçadíssima, de 74. E eu fui ler o livro em espanhol, edição espanhola. E, é a história do Bolsonaro, o livro. Imediatamente entrei em contato com ele, ele falou, rapaz, eu não lembro nada. Eu comecei a contar para ele, ele não acreditou. Ele falou, só falta ter cloroquina. Eu falei, tem também. Estou enchendo a cabeça dele para ver se ele reedita esse livro. Sabe? É maravilhoso. Eu sugeri até um outro nome, A Passagem do Gado, porque ele é a história de uma sociedade de bois, entendeu? De gado. Sim. Tem o chefão, que chama Juvenal. E, é igualzinho o Bolsonaro, é igualzinho. Ele que me perdoe a comparação com o animal, bovino, mas o animal que perdoe, o animal que peça perdão, né? Ao boi, né? O boi. Os animais que me perdoem. Fala. Não, então, tem mais uma comentando um pouco sobre a experiência do cronista, né? Quer dizer, essa busca. Será que é cansativa essa busca semanal, quinzenal ou diária pela crônica, né? Quer dizer, ou na verdade é um hábito que se adquire, né? Um traquejo, essa observação que a professora ensinou lá em Araraquara de olhar tudo. É o traquejo, é a prática, e é o ter a sensibilidade. É o ter a sensibilidade. Eu um dia vim andando pela rua e aconteceu comigo uma coisa que acontece com todo mundo. Você para diante de uma pessoa e você vem para a direita, ela vem para a direita, você vem para a esquerda, ela vem. E ninguém se decide. Em São Paulo, que é um bando de neuróticos, a pessoa passa, empurra, fala, pô, puta saco, sai da frente, estou com pressa, tem uma reunião. Um dia eu vinha caminhando pela Avenida Brasil, que eu ia indo para a Vogue, parei na frente de uma senhora de uns 60 anos, cabelos platinados, bem cuidados, um tailleur Chanel, de moda entenda que eu trabalhei em Vogue. E aí eu vim, ela veio, eu vim, ela veio, eu vim, ela veio, eu vim, ela veio. Paramos, ela sorriu e disse, muito obrigado, meu senhor,
por ter dançado comigo nessa manhã. Uma crônica. A poesia de São Paulo que tem essa poesia. Então, Loyola, você inventou essa história, não vem, não? Você inventou essa história. Por que eu haveria de inventar? É linda. Se eu inventasse, não seria tão boa. Se eu inventasse, não seria tão boa. Ai, que maravilha. Eu li uma... Desculpa, o Prata Samuel. deve fazer o mesmo. Eu li uma pergunta aqui, não sei por que apareceu uma pergunta escrita aqui de alguém que quer, eu não sei se sou eu, o Loyola, deve ser o Loyola, que ela está esperando que conte a história do relógio. Eu não sei, eu não tenho nenhuma história de relógio. Você tem, Loyola? Aqui está falando o relógio do Prata. Prata, eu li do Prata. Eu também. Qual é o relógio, Prata? Tem algum... Não? Ela quer que eu conte a história do relógio? Naimer Campelo é o nome da... ela falou, qual é o relógio... Ah, não, ela pergunta, qual é o relógio do Prata? Estou curioso para ele contar a história do relógio. Porque Esse relógio aqui... Ela gostou do relógio, está aqui. Não, esse relógio aqui, ele é esquisito mesmo. Posso contar a história dele, mas não tem tanta coisa assim. Esse relógio Eu comprei um relógio quando eu morei em Portugal, em 91, quer dizer, há 30 anos. Era Diz que tem um jacaré, como é que chama? Lacoste. Lacoste. Comprei um Lacoste e usei até uns 3 anos atrás. E mandei fazer um conserto, o cara quebrou o Lacoste. Quebrou. Aí eu comprei outro Lacoste, que é esse aqui, mas era com pulseira branca. Era muito feio. Mas era Lacoste também, é igualzinho, só que é branco. Mas eu peguei a pulseira do outro, do antigo, que tem 30 anos, e ajustei aqui. Então ela deve ter achado esquisito o relógio. Se for isso... Então, bom, pessoal, assim, para a gente encerrar, claro, assim, vocês fiquem à vontade, tá, se quiserem. Tem só mais uma, na verdade, sobre o romance que o Loyola falou, que ele escreveu, né? Dessa terra, como Loyola se refere carinhosamente ao título, que é longo, dessa terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. E a pessoa falando, pô, mas não é possível, né? Quer dizer, essa capacidade de enxergar tão à frente, né? Quer dizer, então ela pergunta como é que foi a ideia desse romance. Parece, a gente já conversou quando eu e o Loyola fizemos uma live, que eu pergunto, pô, como é que você conseguiu antecipar tantas coisas que estão acontecendo hoje? Então ela pergunta isso, Télio. Eu vou tentar resumir, porque ela poderia ser louca, mas em princípio, eu aprendi uma coisa, que a realidade é mais absurda do que o próprio absurdo. Essa é uma coisa que veio um dia quando o professor Jurandir, de português, no científico, nos mandou ler Metamorfose, do Kafka. E aí nós lemos todos, e aí o comentário de duas moças e de 3 ou 4 pessoas, assim, mas é um absurdo isso aí, uma pessoa, um inseto, uma barata, ou seja, o que for, não se transforma num homem. Aí ele falou, se o Kafka achasse que o absurdo não existe, ele não teria feito um livro que mudou a literatura moderna, no começo do século passado. Então, quando vocês fizerem as suas redações, porque a gente fazia redação até no científico, não tenham medo do absurdo, do exagero, da loucura. Faz parte da vida. Então, deixa eu contar uma história, Loyola. Eu jogo para frente tudo, tudo, tudo. Eu já acabo. Mas o Desta Terra nasceu num dia que eu, lendo pela 3ª vez o Sertões, de Euclides da Cunha, num determinado momento, Canudos, é uma tarde muito calma, o exército inteiro, imenso, cercou o Arraial. As pessoas estão vivendo aquela vida, vão para lá, vão para cá, vão comprar isso, vão comprar aquilo. De repente cai um morto, e eles passam por cima, cai outro morto, explode uma bomba. E aí o Euclides da Cunha comenta, e a vida continuava normal dentro da anormalidade. Quando eu fiz
me orientei para dessa terra era assim: vivemos dentro da normalidade. E aí eu inverti as coisas, eu ia invertendo. Então, como eu tinha lido algo sobre falta de cérebro, já é o presidente, e vai daí em diante. Aí nasceu o livro. Vai, Prata, desculpa. Eu contar uma história, desculpa, é que eu já estou também naquela fase de esquecer na vírgula, entendeu? Estou falando uma coisa, me interrompe, eu estou anotando aqui as coisas que eu tenho que falar. Não, é o seguinte, se falar em redação, em 1960, eu tinha 14 anos, eu estava na 4ª série de ginásio e tinha dois assuntos acontecendo no mundo. No Brasil era a construção de Brasília. E no mundo era o Cary Chessman, o bandido da luz vermelha, o verdadeiro, condenado à morte, que escrevia livro, que virava filme, virou um herói internacional. E as redações eram pena de morte ou construção de Brasília. Todo mês tinha uma dessas duas. Eu me enchi o saco aquilo, e aí um dia chegou o padre Pedro Comete, que eu vim encontrar com ele anos depois, ficou importante na minha vida. Falou, vamos lá, 30 linhas, pena de morte. Eu falei, puta que eu pariu, outra vez, pena de morte. 30 linhas. Eu peguei uma folha de papel e escrevi assim, a caneta era tinteiro, né? Escrevi assim, ao iniciar essa redação, a caneta caiu no chão e quebrou a pena. Eita, pena de morte. Peguei. Pô, isso é capacidade de concisão, hein? Realmente... Chegou, fulano de tal, 6, fulano de tal, 7... Formaram Alberto Prata, 0. Falei, não, tá certo, era 30 linhas, 0, tá bem. Aí, na saída, ele segurou no meu braço e falou assim, passa no meu quarto hoje à tarde. Eu falei, rapaz, passar em quarto de padre à tarde é esquisito. 14 anos, mas eu fui. Aí ele falou, rapaz, adorei o que você escreveu, mas eu tinha que dar 0. Mas foi genial aquilo, foi a melhor redação. Mas o que os outros iam dizer? E esse cara, padre Pedro Comete, que eu vim encontrar com ele 30, 40 anos depois, foi quem começou a me dar dicas, entendeu? Você vai ser escritor, começou a dar livros para ler, me fez decorar poemas, navio negreiro. Porra. Então foi aquele negócio da sorte, né, meu? Eu tive essa ideia, eita, pena de morte. Pá. E é engraçado que a gente, eu tenho certeza que você também, naquela época não existia esse negócio de quero ser escritor. Porque hoje o escritor tem várias coisas para onde ganhar dinheiro, não sei o quê. Tem cinema, tem televisão, tem jornal, tem palestra, tem noite de autógrafo. Antigamente não tinha, eram todos funcionários públicos. Escrever é um hábito, mas tinha o seu dinheiro garantido. A nossa geração é que rompeu isso. Foi. A gente geração que veio dos meios de comunicação e da publicidade, exatamente. Publicidade também. O escritor tem 1000 caminhos hoje para sobreviver. Agora, antigamente havia os telegramas internacionais, que não existe mais com e-mail hoje, tal, que eram muito caros, caríssimos. Mandar um telegrama para a Inglaterra, Nova York, etc., era caríssimo. E um dia um jovem perguntou para Hemingway, como que eu devo escrever um conto? Mestre. Aquela coisa que falam, mestre. Ele falou, escreva como se estivesse mandando um telegrama internacional pago do seu próprio bolso. Curtinho. Pena de morte. Pena de morte. Tem uma a Suzana disse que ela viajou com quem? Com quem que a Suzana viajou? A Suzana gostaria de voltar. Com o Inácio. Tive o privilégio de viajar com o Inácio. Suzana viajou com o Inácio. Comigo. Suzana viajou contigo, com o Inácio. Ela até respondeu aqui novamente. Ela que estava. Então, que adorou a viagem e tudo. Aliás, antes da última pergunta para a gente fechar, então, para quem aí já foi, ou para quem não foi, está presente aqui com a gente, então de 26 a 30 de abril de 2021, nós vamos fazer o nosso 10º Navegar, e vai ser muito legal, tenho certeza absoluta. A última, assim, na verdade, é Ayala Kaunick,
Hã? Kalnick, que pede para, assim, trabalhou, nos conhecemos na década de 50 na redação da Última Hora. E aí falar o que significou essa redação, né, esse período aí para você. Quem assina é Silvio. Te mando um abraço, Silvio. É o Silvio de Nardo, será? Ele assinou Silvio Band. Silvio Band. Ah, o Silvio Band, claro. Silvio Band. Ela, Kalnick Band, e Silvio Band. Que o Silvio, grande amigo, era do grupo, estava sempre no meio da oficina do Arena e tudo, grande sujeito. Eu quero, bom, sei lá, foram 9 anos de Última Hora, mas há um momento que eu lembro muito bem, e que entra o Samuel. Porque uma determinada tarde... Samuel Weiner, não eu, viu? Samuel Weiner. Que, aliás, saiu o livro dele. Está aqui. Monteiro. Maravilhoso. Está aqui. Maravilhoso. Isso. Saiu agora. Bom, uma tarde me mandaram fazer uma matéria sobre café. Porque você era repórter geral, fazia de tudo. Era muito interessante. O jornal é muito importante. Para mim e para o Prata. Gente. Daí, mas, enfim. Porque tinha um ruído, tinha alguma coisa estranha, um blá, 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 e ia acontecer alguma coisa. E eu saí para a rua com o fotógrafo e fui para a Sociedade Rural Brasileira, para a Federação Rural, várias coisas, e nada. Conversei, nada, todo mundo calado. 5h30 voltei para a redação. E nesse dia era um dia que o Samuel estava em São Paulo, porque ele ficava em São Paulo e Rio. E ele estava perto do chefe de reportagem, o chefe de reportagem, Celso Jardim, perguntou: então, essa é a manchete, Inácio, o que você conseguiu? Eu falei: não tem manchete porque não tem matéria. Como não tem matéria? Ninguém quis falar nada. O Samuel virou e falou assim: como é que foi, meu jovem? Não tem matéria? Eu falei: não. Por que ninguém quis falar? Sim. E você não entendeu que essa é a matéria que eu mandei você fazer? Por que ninguém quis falar? O repórter é aquele que descobre o que está atrás, o que está oculto. Volta para a rua e traga a matéria. Se não conseguir, manda a sua carteira de repórter pelo fotógrafo e nunca mais pise num jornal. Eu voltei e finalmente consegui. Agora eu vou ser obrigado a contar uma história de Samuel também. Conta a história de Samuel, porque ele era a matéria-prima dessa. Samuel me chamou na sala dele e falou o seguinte: lá em cidade do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, a Arena fez uma estátua do Roberto Carlos. Daí o MDB, do outro lado da praça, fez um mural do Roberto Carlos. Eu marquei uma hora lá na Record, televisão, você vai lá entrevistar esse cara, você tem que descobrir se ele é Arena ou MDB. Você não me volta aqui sem saber disso. E não vai com nada marrom, nem cinto, porque ele não gosta. Nunca me esqueci disso. Aí eu fui. Fiquei 2 horas com o cara lá, meu, para ele liso. Tchá. Aí voltei triste para a redação, falei: Samuel, o que ele falou? Eu não sou nem Arena, nem PMDB, eu sou um romântico. Samuel falou assim: o título é maravilhoso. Escreve a matéria agora. Pô, e foi esse o título, né? Primeira página. Eu não sou nem Arena, nem sou um romântico. Isso era o Samuel Weiner, meu. Ele ensinava, a gente aprendia a cada dia, pô. E o que está atrás... Fala um negócio desse para você, como falou para ele. A gente aprendeu muito com esse cara, a gente teve essa sorte. Eu falei de sorte no começo. Sorte de trabalhar com o Samuel, pô. As coisas... Jornal foi um grande... Me levou para a literatura. A literatura descobriu o que está atrás. Exatamente. Está escondido. Exatamente. A crônica é descobrir o que está atrás. Exatamente. E, aliás, tanto o Loyola quanto o Prata aparecem nesse livro, que acabou de sair agora pela Companhia das Letras, né, que o Loyola mostrou agora para a gente.
sobre a história incrível, realmente, até antes de entrar, eu falei, pô, o cara é ficção a vida dele, né? E realmente vale muito a pena. Bom, eu queria, então, a gente extrapolou só um pouquinho, agradecer muitíssimo ao Loyola e ao Prata por mais uma vez estarmos juntos, esse papo que foi uma espetacular, né, fluido. Poderíamos ficar aqui tomando cerveja sem álcool ou um cafezinho e presencialmente, que eu espero que aconteça isso brevemente. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Valeu. Eu combinei com o Loyola de cobrar um cachê. O cachê é o seguinte, é você convidar a gente de novo para ir lá. Opa! Certo, Léo? Ele me convida, ele quer o show, mas ele nunca confirma. Não. Fala agora na frente de todos os que estão nos assistindo. Vou fazer o show no barco? Vai fazer, vamos, tá super combinado. Prata já viu o show dele com a filha? Não, eu já estava aqui quando ele começou. Eu já estive com a filha dele aqui e ela me contou, praticamente ela fez um show para mim, entendeu? Não, ótimo, muito bonito mesmo. Não, vamos amarrar isso aí, Loyola, fica tranquilo. O Silvio Branca e a mulher dele, a Yara, estão aí, eles sabem disso. Você está comprometido. Muito obrigado a vocês dois, foi um prazer. Tá bom. Aurora Eco, Livraria da Vila, juntos aí, próximo navegar. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.